Bom dia, boa tarde, boa noite aí, né, pessoal, para quem está assistindo o vídeo. Hoje a nossa aula será sobre o sistema linfático, tá certo? Bom, o sistema linfático, ele é um sistema dependente de outro sistema. Então, ele depende do sistema circulatório, então ele está paralelo ao sistema circulatório, tá certo? Então, é um sistema que está ligado ao sistema circulatório, ok? Bom, como ele está ligado ao sistema circulatório, o coração que comanda os fluxos linfáticos dentro desse sistema aqui. Então, ele é um sistema que ele é composto por uma vasta rede de vasos. E esses vasos, eles são muito parecidos com os vasos sanguíneos, porém, como é sistema linfático, eles são chamados de vasos linfáticos, ok? Então, dentro desses vasos é percorrido uma substância diferente do sangue. Essa substância ela é chamada de linfa, tá certo? Então é um fluido linfático que percorre dentro desses vasos linfáticos. Então o coração, né, comanda o fluxo do fluido chamado de linfa dentro dos vasos linfáticos, ok? Então ele é um sistema que ele está acoplado ao sistema circulatório. Então ele faz parte do sistema circulatório também, tá certo? Além desses fluidos que percorrem pelos vasos linfáticos, existem células, que são células de defesa. Então, ele é um sistema que ele filtra, digamos assim, o nosso sangue. Então, ele retira os fluidos que são impuros, né, as toxinas e impurezas que as células produziram. Esse sistema ele vai filtrar essas impurezas e depois ele vai devolver para a corrente sanguínea. Então, basicamente, se a gente for falar em geral, em específico, ele é um sistema de limpeza do nosso corpo. Ele vai estar pegando as impurezas ali em volta da célula, vai estar limpando, filtrando essas impurezas e depois vai estar devolvendo esses fluidos limpos de volta para o sangue. E aí, voltando para o sangue, volta para a corrente sanguínea novamente. Então, basicamente é isso. Ele é um sistema de defesa e também é um sistema de limpeza do nosso corpo, ok? Aqui no próximo slide, ó, as funções do sistema linfático. Se a gente for falar de funções em geral, existe a função de limpeza e função de defesa. No caso, a função de limpeza é aquela parte que a gente estava comentando de limpar as impurezas e toxinas do sangue. Então, é um sistema que ele capta essas impurezas ali em volta da célula, que é um espaço chamado de espaço intersticial, ali, ou espaço extracelular. E aí ele pega aquelas impurezas ali que a célula produziu e filtra ela de uma forma que vai limpar essas impurezas na substância, né, e devolver ela para a corrente sanguínea. Já o sistema de defesa, ele está relacionado com a defesa do nosso organismo, porque ele é responsável por amadurecer células de defesa, que são células imunes, né? E essas são as células chamadas de linfócitos e monócitos. Então essas duas células aqui, que são células de defesa, elas vão estar sendo percorridas dentro do sistema linfático. Então, por isso que ele também é um sistema considerado de defesa, tá certo? Então, as funções são essas: limpeza do sangue, no caso, né? E defesa do nosso organismo contra micro-organismos invasores. Essa aqui é uma imagem para a gente poder entender um pouquinho sobre o esquema de como que funciona as estruturas do sistema. E aqui, se vocês observarem, ó, tem a pequena circulação e aqui embaixo tem a grande circulação. Não sei se vocês lembram aí, do sistema circulatório, mas está aí as duas circulações. E aqui na lateral direita, ó, esquerda, perdão, né? Para vocês esquerda, né? Aqui na lateral esquerda, a gente consegue ver o sistema linfático. Então, o sistema linfático, ele é representado pela cor verde, tá certo? Então, no caso, vermelho seria as artérias, azul seriam as veias e os vasos verdes seriam o sistema linfático. Então, normalmente nas literaturas ele é representado pela cor verde, tá ok? Então tá aí os vasos linfáticos, os capilares, né? Capilares linfáticos. Aqui tá um vaso linfático. Essa bolinha verde aqui é um linfonodo, tá? Ou também conhecido como gânglio linfático. Outro vaso linfático aqui, né? E outro gânglio. Então, normalmente, ele inicia sempre nos capilares.
Lembra que eu falei que ele vai pegar as toxinas, impurezas, né, lá no espaço intersticial, vai reabsorver esses fluidos e aí vai filtrar eles e depois devolver para a corrente sanguínea. Então, basicamente, é um sistema que está diretamente ligado ao sistema circulatório, tá ok? Aí, líquido intersticial. Então, no caso líquido intersticial, ou também conhecido como líquido intercelular, porque ele está entre as células, né? Ou também conhecido como líquido tissular, é um líquido que ele fica fora das células. Então, ele é um líquido que está ali em volta das células. Não sei se vocês já ouviram dizer, mas o nosso corpo ele possui 70% de água, basicamente, né? Então, o nosso organismo ele é feito por água. Então, em volta das nossas células existem líquidos. E esses líquidos são chamados de líquido intercelular ou tissular, ok? Esses líquidos eles vão estar com todas as impurezas e as toxinas que a célula produziu. Então, ele sai de dentro das células. Então, é um líquido que está ali dentro da célula, fora da célula e no sangue. Então, esse líquido ele é muito parecido com o plasma sanguíneo, que é aquela parte que liquefaz o sangue, aquela parte transparente do sangue. Então, esse líquido ele é muito parecido com o plasma. Na verdade, ele é até o mesmo plasma, ele só vai mudar de nome porque ele está em lugar diferente. Por exemplo, fora da célula, ele é chamado de líquido tissular ou intercelular. Dentro da célula, ele é chamado de citoplasma. E dentro do sangue, ele é chamado de plasma. Então, vai depender de onde o líquido vai estar, e por isso que ele tem nomes diferentes. Então, líquido intersticial ou líquido intercelular ou tissular é o líquido que está ali fora da célula. Dentro da célula é chamado de citoplasma. E no sangue ele é chamado de plasma, tá certo? Então é o mesmo líquido, só muda de nome porque ele está em lugares diferentes. Esse líquido ele vai estar passando sempre do tecido para o sistema circulatório. Então ele sai do sangue, entra na célula, depois sai da célula, fica ali em volta da célula. Então ele é um fluido circulante, ele fica em movimento, relacionando o sistema circulatório com o sistema linfático. Então ele é um sistema que está ali sempre passando de tecidos para os vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Então esse sistema ele serve para drenar esse líquido. Então o sistema linfático ele drena esse líquido que está ali em volta das células. Outra coisinha também relacionada a esse líquido intersticial é que quando ele está acumulado ali no interstício, que é o espaço em volta da célula, ele forma edema. Então o edema é um acúmulo de líquido intersticial. É quando tem líquido demais ali em volta da célula e esse líquido não foi eliminado do nosso corpo. Então, normalmente as pessoas que têm edema no corpo é uma retenção hídrica, né? Uma retenção líquido em volta ali das células, e por isso que forma o edema. Outra coisa também relacionada a esse edema aí, e com o sistema linfático, é a drenagem linfática. Então, a drenagem linfática é uma massagem que é feita para esse líquido que está em volta da célula, causando o edema, ele voltar para o sistema circulatório, passar pelo sistema urinário e ser eliminado pela urina. Então, normalmente, a drenagem linfática, ela favorece a diurese, ela promove a micção, ela vai fazer com que a pessoa faça xixi e aí, consequentemente, ela vai estar perdendo líquido e perdendo peso, digamos assim, né? Mas, basicamente, é só perda de líquido mesmo, essa drenagem linfática, ok? Os processos realizados aí pelo sistema linfático. Existem 4 processos que acontecem nesse sistema, que são chamados de reabsorção, filtração, imunização e devolução. Então, os 4 processos que o sistema realiza são esses aí. A reabsorção, ela vai acontecer nos capilares. Então, o que vai ser reabsorvido ali através dos capilares? O líquido tissular, o líquido que a gente estava falando, que está ali em volta da célula, ele vai ser reabsorvido. Mas por que é reabsorvido e não é absorvido? Ele acontece uma absorção novamente, por isso é chamado de reabsorção, porque quem absorve são as veias. Então, as veias elas vão estar absorvendo ali as impurezas que a célula produziu, e aí sobra um pouco. As veias não conseguem absorver tudo.
E aí o sistema linfático vai lá e reabsorve. Então, quem absorve são as veias e quem reabsorve são os vasos linfáticos. E aí, reabsorvendo, vai passar para o próximo processo, que é chamado de filtração. Reabsorveu aquele líquido lá em volta da célula, aquele líquido cheio de impurezas, ele vai ser filtrado. Então, ele vai ser filtrado dentro dos linfonodos. Então, lá dentro do linfonodo, ele é filtrado, né? E o que seria o processo de filtração? É quando você separa as impurezas, purificando a substância. Então, você está tirando as impurezas ali daquela substância e vai deixar ela pura. Depois que aconteceu a separação, né, no processo de filtração, acontece o terceiro processo. Aquelas impurezas que foram separadas... Peraí, pessoal. Vou lembrar mais tarde, tá? Então, aquelas impurezas que elas foram separadas lá da substância, em volta das células, ela vai passar por um processo de imunização. Então, o que seria a imunização? A imunização, que também é realizada pelos linfonodos, ela é a destruição, ela vai limpar, no caso, aquela impureza que foi separada, ela vai ser destruída e imunizada com esse processo de imunização. E aí a linfa vai estar quase limpinha, né? Esses fluidos eles vão estar quase limpos. Quando estiverem quase prontos, vai acontecer o último processo aí que é chamado de devolução, tá certo? Então a devolução é literalmente devolver esse líquido que foi limpo, né, pelo sistema linfático de volta para o sistema circulatório. Então ele vai ser devolvido lá na veia cava. Então lá na veia cava vai devolver essa substância, ela vai se misturar com o sangue e vai voltar para o sistema circulatório. Então, se a gente for observar aqui na imagem novamente, ó, então o primeiro processo que a gente estava comentando é o processo de reabsorção. Então, a reabsorção ela acontece aqui nos capilares. O que vai ser reabsorvido nos capilares? Vai reabsorver aquele líquido que a gente estava falando, o líquido intersticial aí, ó. Reabsorver o líquido intersticial, ele vai entrar dentro dos vasos linfáticos. Então, ele vai entrar dentro do vasozinho verde aqui. Esse líquido intersticial, ou líquido tissular, quando ele entrar aqui nos vasos verdes, ele já muda de nome. Ele é chamado de linfa. Lembra que eu falei que é a mesma coisa de linfa, que é a mesma coisa de plasma? Então, depende de onde ele estiver. Então, ele entrou aqui, ele vai ser chamado de linfa. Entrando aqui... A linfa, entrando aqui, a linfa vai passar para o segundo processo, né? Que é o processo de filtração. Então, reabsorver o líquido tissular, quando ele entrou nos vasos linfáticos, ele chama-se de linfa. Aí a linfa vai entrar aqui dentro dos linfonodos e vai acontecer a filtração dentro dessa bolinha aqui. Filtrou, o que é filtrar? Separar as impurezas. Separou as impurezas, vai passar para o terceiro processo, que é de imunização. O que é a imunização? Destruir, limpar, deixar limpinha a linfa. Destruiu e limpou, vai passar para o último processo. Qual que é o último processo? De devolução. E aí vai devolver bem aqui na veia cava. Ó, a veia cava aqui, chegando no átrio direito. Ó. Então, devolveu a linfa limpinha para o átrio direito ali através da veia cava. Então ela se mistura com sangue e aí já não chama mais linfa. Misturando com sangue vai ser chamado de plasma, tá? Então os 4 processos estão aí, ó. Reabsorção nos capilares, filtração e imunização nos linfonodos e a devolução aqui na veia cava, ok? Passando para o próximo slide. Tá lá, órgãos linfóides. Aqui está um desenho para a gente poder entender onde ficam os órgãos, né? Então, esse sistema linfático ele também é formado por outros órgãos, além do que a gente estava comentando, tá? Então, os primeiros órgãos aqui são as adenoides, que elas ficam aqui na região nasal. As amígdalas, tá? Que fica na região oral. Aí, descendo aqui, a gente tem o timo, que ele fica aqui próximo do coração, na parte superior aqui, ó. A medula óssea está relacionada porque ela produz células do sangue, né? Produz células de defesa, por isso ela também está fazendo parte aqui. O baço, que é outro órgão linfóide, que a gente vai estar comentando também.
O apêndice, que é um órgão vestigial aqui, que ele está mais para o sistema digestório, mas ele também está relacionado aqui com o sistema linfático, porque ele produz algumas bactérias para a flora bacteriana intestinal ali. Então, ele produz bactérias que são benéficas para o nosso organismo, então também serve como um órgão de defesa. Então, por isso que o apêndice, ele faz parte do sistema linfático também, tá certo? E essas bolinhas verdinhas que vocês estão vendo aí, que são os nódulos linfáticos, ou também chamados de linfonodos, tá certo? Então, a primeira que a gente vai comentar aí dos órgãos linfóides é as tonsilas palatinas. Então, o que são as tonsilas palatinas, né? Esse nome estranho aí, que acredito que vocês não devem ter ouvido falar, ou devem, não sei, né? As tonsilas palatinas, elas são as amígdalas, então elas são também conhecidas como amígdalas, tá certo? E aqui tá a imagem delas aqui, ó. Todo mundo já viu a amígdala abrindo a boca aí no espelho, né? Acredito eu. Então essas aí são as amígdalas. Então essas amígdalas, elas estão localizadas na região da orofaringe, que é uma região da faringe que fica em contato com a região oral. Então a faringe, gente, é a nossa garganta, tá? Então a região da orofaringe é a parte da nossa garganta, digamos assim, né, que tem contato com a boca, com a região oral. Então, as amígdalas ficam ali na região oral. E elas possuem a função de quê? Elas produzem anticorpos que são responsáveis pela imunização ali da boca. Então, todo micro-organismo que entrar em contato com a nossa boca, ele vai ser imunizado, ele vai ser destruído, tentar pelo menos, né, ser destruído pelas amígdalas, aí por esses anticorpos que elas produzem. Então, o que acontece? Quando a gente entra em contato com algum micro-organismo, provavelmente aí num alimento, né? A gente entra em contato, por exemplo, com a bactéria. Essa bactéria, ela vai começar a se desenvolver aqui dentro, proliferar aqui dentro da nossa boca. E aí as amígdalas, elas tentam destruir essas bactérias. Dependendo, se elas não conseguirem destruir essas bactérias, elas vão começar a se desenvolver e aí as amígdalas, elas vão ficar inflamadas. Então a amígdala começa a inchar pelo processo inflamatório, que é uma chamada amigdalite. Então, no caso da amigdalite, é quando as amígdalas ficam inflamadas, por conta de alguma bactéria que entrou em contato ali. E outra coisa que às vezes vocês devem estar se perguntando aí é, professor, mas por que a gente tem que retirar as amígdalas, né? Então, as amígdalas, quando elas inflamam, se você não tratar essa inflamação, ela vai passar por um processo de infecção. E aí, essa infecção bacteriana, no caso, ela tem que ser destruída. Se ela não for ser destruída, a gente tem que tomar medicações. Qual que é o medicamento que a gente toma para poder destruir as bactérias ali no caso? No caso, os antibióticos. Então, os antibióticos que servem para destruir as bactérias ali, para a gente ficar com as amígdalas saudáveis, né? Só que aí, por que tem que retirar a amígdala? Às vezes as pessoas infeccionam tanto a garganta, no caso as amígdalas ali, que chega um momento que não tem mais antibiótico para poder tratar, porque não existe uma quantidade infinita de antibióticos, né? Tem uma quantidade, se essa quantidade acabar, a pessoa não vai ter mais um antibiótico para utilizar, e aí passa a ter que retirar as amígdalas. E aí ela não tem mais a região das amígdalas que é retirada, as carninhas ali, digamos assim, é retirado, e aí a pessoa não infecciona mais a amígdala, tá? Mas ainda assim pode acontecer infecção no caso de uma faringite. Não vai ter mais amigdalite, mas pode acontecer uma faringite, tá? Mas isso passa a não ser tão frequente quando retira as amígdalas. Então é isso. O outro órgão linfóide aí são as tonsilas faríngeas, tá certo? Então, tonsila faríngea são outros órgãos que às vezes vocês também não devem ter escutado esse nome feio aí, né? Mas são chamadas de adenoides, tá certo? Acho que adenoides vocês já devem ter ouvido falar. Então, a adenoide é outro órgão linfóide que ele fica localizado bem aqui, ó. Ela é bem pequenininha e ela fica localizada bem aqui na parte posterior da cavidade nasal, numa região chamada de nasofaringe, tá? Então, a nasofaringe é essa região onde a gente encontra a adenoide. Então, diferente das amígdalas, que elas imunizam a região oral, no caso, as adenoides, elas vão imunizar a região nasal. Então, todo micro-organismo que a gente respirar, ele vai tentar ser destruído pelas adenoides. E da mesma forma,
pode acontecer das adenoides crescerem, hipertrofiarem, elas vão aumentar de tamanho de tanto estar reagindo a micro-organismos ali. E aí chega um momento que elas podem atrapalhar na respiração da pessoa, obstruindo a passagem de ar ali, e também pode atrapalhar na tuba de Eustáquio, que é onde tem o canal auditivo ali bem próximo. E aí pode também atrapalhar na audição da pessoa. Então, o aumento da adenoide é um problema muito grave aí para o paciente. Então, dependendo do tamanho que ela estiver, às vezes tem que fazer tem que fazer cirurgia para tentar retirar ela. Não sei se vocês conhecem alguém aí que tenha retirado as adenoides, mas tem cirurgia também para retirar não só as amígdalas, mas as adenoides também, tá certo? Timo, outro órgão aí do sistema linfático, né? O timo, que é um órgão às vezes até esquecido, né? Muitas pessoas nunca ouviram falar do timo, mas ele é um órgão muito importante. Então tá aqui, ele fica localizado na parte anterior superior do mediastino, né? Que é o mediastino, que é aquele espaço do coração, lembra, gente? Então o mediastino tá aí, é um espaço onde se encontra o coração. E o timo fica aqui na parte antero superior do mediastino, ele fica bem aqui nessa região. Então para que serve o timo? No caso, o timo, ele tem a função de amadurecer os linfócitos. Então, as células de defesa chamadas de linfócitos, elas são amadurecidas pelo timo. Então, ele é relacionado com o processo de amadurecimento dessas células aí, que são células de defesa, tá ok? E uma outra curiosidade aí com relação ao timo é que na fase de bebê, de criança, aqui na fase neonatal, ele é bem pequenininho. Então, ele é bem menor. Não, perdão, gente. Na fase neonatal, ele é maior, tá certo? Perdão. Então, na fase de bebê, ele é bem grandão. É um órgão bem grande, olha lá. Na fase neonatal, ele é bem grande. Já na fase do desenvolvimento da criança, quando ela chegar na fase adulta, ele vai diminuir, ele vai ficar menor. Então, por que que um órgão na fase de neonatal, na fase de bebê, é maior e na fase de adulto ele fica menor? Então, isso está relacionado com o sistema imunológico da criança. Quando a criança nasce, né, ela precisa adquirir um sistema de defesa. O sistema imunológico dela está sendo desenvolvido. Então, ela precisa de órgãos de defesa maiores. Então, no caso, a criança também ela vai estar entrando em contato pela primeira vez com os micro-organismos ali. E aí, esse órgão ele tem que estar maior, tentando controlar ali a imunidade da criança. Então, ela, de tanto colocar coisa na boca, ficar rastejando no chão, ela entra em muito contato com micro-organismos. E por conta disso, ele tem que ser maior para fazer o seu papel aí de amadurecimento das células de defesa. Outra coisa, por que ele diminui na fase adulta? Na fase adulta, a gente está com o sistema imunológico já em equilíbrio, né? Ele já está maduro, digamos assim. Ele já entrou em contato com uma grande quantidade de micro-organismos, e aí na fase adulta ele se mantém mais em equilíbrio. Por conta disso, o timo aí ele vai se diminuir e vai ficar menor por conta disso. Então, quando o bebezinho a gente tem um timão e quando adulto nós temos um timinho, tá certo? Baço. Baço é outro órgão aí do sistema linfático, né? É um órgão linfóide. E o baço, acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar do baço, ele é um órgão conhecido, né? Ele fica localizado aonde? Ele está localizado na parte superior esquerda da cavidade abdominal. E ele fica ali bem próximo do rim esquerdo, tá certo? Próximo do rim esquerdo, próximo do estômago, próximo ali da parte caudal ali do pâncreas. Então ele fica próximo ali daqueles órgãos do lado esquerdo, tá? E o baço, ele possui diversas funções, várias e várias funções. Uma delas é eliminar micro-organismos patogênicos. O que isso significa? Quando a gente entra em contato com algum micro-organismo que seja maléfico para o nosso organismo, né, ele tenta eliminar, ele tenta expulsar do nosso organismo. Além dessa função, ele também destrói hemácias, tá? Então, as hemácias, que são as células vermelhinhas lá do sangue, elas são destruídas pelo baço. E no momento de destruição, ele vai escolher as células que estão mais envelhecidas, né, e que estão alteradas. Quando a hemácia está mais velha ou então alterada, o baço vai lá e destrói as hemácias, tá certo?
Nesse processo de destruição das hemácias, ele vai estar reutilizando o ferro que está presente dentro da hemácia. A hemoglobina está dentro da hemácia e na hemoglobina tem ferro. Então, esse ferro que está na hemácia que foi destruída, ele vai ser reutilizado para desenvolver uma nova hemácia, tá certo? Então, no mesmo momento que o baço está destruindo as hemácias velhas, ele está ajudando na produção de novas hemácias. Outra função também é fabricar anticorpos. Então, ele também é um órgão de defesa por conta disso. Ele faz parte do sistema linfático por conta disso. Ele está ali produzindo anticorpos para destruir os micro-organismos invasores. E a última função aí do baço é que ele serve como uma reserva de sangue. Então, o que significa reserva de sangue? Por ele produzir hemácias, né, que são as células mais abundantes do sangue, quando a gente entra em contato, quando a gente entra em hemorragia, por exemplo, uma hemorragia severa, uma hemorragia intensa, digamos assim, o baço ele vai lá e vai controlar essa hemorragia, mandando mais sangue para a corrente sanguínea. Então, ele serve como um mediador de equilíbrio ali do sangue, impedindo que a pessoa morra de hemorragia. Mas não é que ele vai impedir eternamente, né? Ele vai impedir um certo tempo. Então, por exemplo, se a pessoa perdeu o braço num acidente, está lá tendo hemorragia, essa pessoa ela não vai morrer de imediato. O baço ele vai tentar evitar que a pessoa não morra, mandando mais sangue para a corrente sanguínea. É lógico que se a pessoa ficar muito tempo ali sangrando, né, ela vai morrer. Mas o baço tem essa função aí legal de estar evitando as hemorragias intensas, né? Com uma fonte reserva de sangue para o sistema circulatório. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas e as pessoas que não têm baço? Ou as pessoas que perdem o baço, né? Tem que tirar o baço. O que acontece? No caso, essas pessoas elas não vão ter esse reservatório de sangue. Então, qualquer hemorragia intensa que elas entrarem, vai ser mais fácil delas virem a óbito por conta disso. A pessoa vai estar perdendo sangue muito rápido ali, sem o baço ela pode morrer com muita facilidade. Ok? Aí uma imagem do baço, tá certo, gente? Ele é bem escurinho, né? Ele é um vermelho bem escuro, o real, né? Aí tá aí a artéria que irriga o baço, que é a artéria esplênica, e a veia que irriga o baço, que é a veia esplênica. E aqui tá a imagem dele aqui na lateral, fica na lateral esquerda, aí próximo do estômago, que fica do lado esquerdo, tá? Outro órgão aí muitíssimo importante do sistema linfático é os linfonodos. Então, os linfonodos, eles são órgãos, o quê, né? São como se fossem umas bolinhas, aquelas bolinhas verdinhas que eu estava mostrando. E elas também podem ser chamadas de gânglios linfáticos, tá? Então, linfonodo ou gânglio linfático é a mesma coisa. Então, elas são dilatações que ficam ao longo dos vasos linfáticos. Então, nos vasos linfáticos, sempre tem essas bolinhas, essas dilatações. Então, dentro dos linfonodos, pessoal, existe células de defesa. Então, existem macrófagos e linfócitos que ficam dentro do linfonodo, e aí, por conta disso, ele também vai estar ajudando ali no processo de defesa do sangue ou de qualquer micro-organismo que entrar em contato com o nosso corpo. E ele tem a função também de filtragem. Então, ele vai estar filtrando ali, separando as impurezas, né, no caso das impurezas da linfa, e deixando a linfa pura, né, e destruindo através das células de defesa. Então, basicamente é isso. Os linfonodos, eles filtram a linfa, né, separando as impurezas, e destroem qualquer micro-organismo que estiver ali presente. Se a gente for comentar em questão de quantidade, existem 400 linfonodos no nosso organismo, tá? Então, existem 400 bolinhas espalhadas aí pelo seu corpo. E dessas 400, cerca de 120 a 180 ficam no nosso pescoço. Então, no nosso pescoço, tem muitos linfonodos. Se for falar do corpo inteiro, o pescoço é onde tem mais, tá certo? Mas as regiões onde tem mais linfonodos é o pescoço, que a gente comentou, né? Axilas e virilha. Por que que esses linfonodos, que são órgãos de, digamos que de defesa, né, do nosso organismo, eles têm que ficar no pescoço, nas axilas e na virilha? No pescoço, que é onde tem mais, é porque está bem próximo da boca. Não sei se vocês sabem aí, pessoal, mas a boca
é a parte mais suja do nosso corpo, é onde tem mais bactérias, tá certo? Tem bilhões de bactérias na boca. Então, por conta disso, no pescoço tem que ter mais órgãos de defesa, tem que ter mais linfonodos. Nas axilas, que é uma região úmida ali, que fica normalmente embaixo do braço, né? É uma região muito úmida e muito quente. E aí tem uma quantidade de proliferação bacteriana ali é muito grande, né? E por conta disso tem que ter também órgãos nas axilas, os linfonodos na axila. Na virilha também da mesma forma, fica ali muito úmido, muito quente ali, né? Entre as pernas, entre as coxas ali. E aí, por conta disso, tem que ter também órgãos de defesa ali para tentar destruir as bactérias que entrarem em contato ou qualquer micro-organismo, tá ok? Aí tá só uma imagem para vocês poderem entender, ó lá, ó. As bolinhas verdinhas aqui no pescoço, nas axilas, aqui na virilha. E aqui a estrutura do linfonodo por dentro dele. Então entra-se vasos sanguíneos, porque é um órgão, né? Então ele precisa ser irrigado. E lá dentro do linfonodo existem células de defesa, os linfócitos e macrófagos. E aí, por conta disso, ele destrói, né, os micro-organismos que entrarem aqui no sistema linfático. Ok? Outra coisa também para acrescentar e finalizando, gente, é que, por exemplo, se a pessoa entrar em contato com se a pessoa possuir alguma célula cancerígena, se essa célula cancerígena cair no sistema linfático, normalmente ela fica dentro do linfonodo, que é ali onde acontece a filtração. Então a célula de defesa vai ficar ali, e aí ela começa a se desenvolver dentro do linfonodo. Normalmente, por exemplo, no câncer de mama, os linfonodos que estão ali na mama, eles começam a ficar inchados, né, e ficam formando-se nódulos, como se fossem uns carocinhos no peito. E aí dá para a pessoa sentir, né, dá para ela fazer o exame físico ali, né, e ela sentir esses caroços doloridos, né. Então, se entrar em contato com célula cancerígena, ela vai se desenvolver dentro do linfonodo. E normalmente, se cair no sistema linfático, aí é chamado de linfoma, tá? Que é um câncer muito perigoso, tá? É um dos piores que existem. Por que que ele é um dos piores? Porque ele entra em metástase, tá? Ele tem uma facilidade muito grande de entrar em metástase, porque ele circula o corpo todinho e se espalha muito rápido. É um câncer muito perigoso. Outra coisa também de curiosidade aí para finalizar a aula de hoje é que quando esses linfonodos entram em contato com micro-organismo, alguma bactéria, por exemplo, ou vírus, eles ficam inchados e doloridos. E eles têm um nome popular de íngua, tá? Então, eu acredito que linfonodo vocês nunca ouviram falar, mas a íngua é o nome popular aí que se dá à inflamação do linfonodo. Eu acredito que todo mundo já deve ter tido íngua aí na infância, né? Então, a íngua é isso, quando um linfonodo fica inflamado porque ele entrou em contato com alguma bactéria ou micro-organismo, tá ok? Até logo, pessoal. Boa aula!